Bom dia a todas e a todos vocês. Sejam todos bem-vindos então a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesse nosso 12º episódio, da temporada então, do primeiro semestre de 2021, que está sendo gravado aqui nesse dia 10 de maio. E sempre colocar a nossa mensagem inicial, que caso vocês gostem desse vídeo, então lembre-se de curtir e compartilhar ele, para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser para falar sobre a primeira semana de trabalho da CPI da Covid lá no Senado, certo? Que acabou ganhando o nome mais apropriado de CPI do genocídio, porque é uma CPI que tem como principal objetivo apurar as responsabilidades do desgoverno Bolsonaro no agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil, certo? Onde ela atinge marcas cada vez mais intoleráveis, onde, segundo os últimos dados que eu tenho disponíveis aqui do painel do CONAS, de 9 de maio, você tem que o coronavírus já passou da marca de 15,18 milhões de infectados aqui no nosso país, e já passou também da marca de 422 mil mortos por coronavírus no Brasil. Bom, são índices intoleráveis que mostram, inclusive, que essa CPI está começando até muito tarde, porque, inclusive, antes ela já tinha todos os critérios legais, já tinham sido cumpridos para iniciar os trabalhos dessa CPI, do genocídio, mas que estava sendo barrado pelo presidente do Senado, aqui no momento, que é o Rodrigo Pacheco, que se obrigou a seguir a lei, certo? Bom, e foi obrigado a autorizar a abertura da CPI por ordem judicial, certo? E é dessa forma então que temos então, essa primeira semana de trabalho da CPI do genocídio, que começou ouvindo os ex-ministros e o atual ministro da Saúde do desgoverno Bolsonaro, bom, certo? E quando eu digo ex-ministros da Saúde, entendo-se também como cúmplices do genocídio promovido por Jair Bolsonaro, mas que acabaram, muito deles, parte deles saiu por, vão seguir, não tem como concordar com as bizarrices do desgoverno Bolsonaro, e o outro saiu porque já estava muito queimado na história aqui do apoio, do apoio do desgoverno Bolsonaro ao coronavírus contra o Brasil. Certo? E temos então, como nossa primeira testemunha ouvida, o caso do Henrique Mandetta, que foi o ministro da Saúde do governo Bolsonaro no momento que a pandemia chegou no Brasil. O mesmo Henrique Mandetta que foi culpado por ter, ao longo de todo o ano anterior, do início da pandemia do coronavírus, ter sucateado o sistema público de saúde, está diminuindo muito esse custo da saúde, que poderia ter ajudado no combate à pandemia, certo? E também foi responsável pela expulsão de milhares de médicos do programa Mais Médicos aqui do Brasil, pelo simples fato de que Bolsonaro não gosta de Cuba, e assim expulsou milhares de médicos cubanos, que agora, obviamente, fizeram muita falta no combate à pandemia aqui agora, nesse último ano, certo? E que foram recebidos com aplausos nos outros países que eles foram recebidos para ajudar no combate ao coronavírus, certo? Bom, mas ainda assim deve ser ouvido o testemunho de Henrique Mandetta, que é uma voz do lado de dentro do desgoverno Bolsonaro, para ajudar a apurar os crimes cometidos pelo presidente fake news, onde, por exemplo, você tem, inclusive, a testemunho do Mandetta falando que, por exemplo, a produção de cloroquina, com dinheiro público para combater o coronavírus, que é uma solução charlatã do governo Bolsonaro contra o coronavírus, eles têm que a produção dessa cloroquina com dinheiro público ela não partiu do Ministério da Saúde, a quem devia caber a decisão sobre o tema, certo? Também citou sobre um assessoramento paralelo ao governo Bolsonaro no trato da pandemia, que é um assessoramento paralelo que, ao invés de seguir a ciência, estava seguindo o negacionismo, o negacionismo à ciência, o negacionismo à medicina e assim por diante, certo? Bom, e também tem a informação de que o governo Bolsonaro tentou impor também, certo? Que dentro do remédio da cloroquina, que funciona muito bem contra a malária, que é o que está prescrito lá no remédio, aí o governo Bolsonaro queria incluir de forma ilegal, dentro lá da bula do remédio também,
a indicação lá para utilizar contra coronavírus, né? Tá certo? Então, dentro das bizarrices que são promovidas pelos governos Bolsonaro, né? Tá certo? Bom, em seguida, depois do Henrique Mandetta, também foi ouvido o Nelson Taik, né? Que foi aquele ministro que ficou apenas alguns dias lá nos governos Bolsonaro, né? Tá bom, tá certo? Mas também acabou saindo porque, né, não conseguia concordar, né, com a existência do desgoverno Bolsonaro e continuar empurrando cloroquina sobre a população brasileira, né, para combater o coronavírus, né? Bom, tá certo? Mas no caso do Nelson Taik, né, ele saiu menos brigado do governo Bolsonaro, né, tá certo? Tá bom? Então só fez uma crítica geral falando que não tinha autonomia, né, dentro do Ministério da Saúde, né, tá certo? Bom, mas não quis fazer uma crítica direta ao próprio Bolsonaro, ou ao próprio desgoverno Bolsonaro, né? Então aquela situação assim, né? Eu não concordei com a bizarrice do Bolsonaro, mas eu ainda sou o puxa-saco do Bolsonaro, né? Esse foi o posicionamento do Nelson Taik, né? Em seguida você teve também o caso do Eduardo Pazuello, aquele general que não sabia nada da saúde, mas estava lá administrando o Ministério da Saúde, né? Foi responsável inclusive pelo descaso que levou à crise do oxigênio em Manaus, onde dezenas de pessoas lá em Manaus acabaram morrendo por falta de oxigênio, por asfixiação, né? Bom, tá certo? Aí nesse caso, como disse todos esses testemunhos, o caso do Pazuello era o mais, né, comprometido, né, de sofrer, né, indiciamento, né, pelos crimes que ele cometeu diretamente, tá? Então o Pazuello resolveu fugir, né, de testemunha na CPI, tá? Então você tem que nessa primeira semana de trabalho da CPI do genocídio, tá? Então você teve lá o Pazuello fugindo desse depoimento da CPI, argumentando que ele poderia ter sido contaminado com coronavírus, porque ele pode ter tido contato com pessoas que podem ter tido coronavírus, né? Bom, é uma desculpa esfarrapada, porque é o mesmo Eduardo Pazuello que foi flagrado, né, passeando alegremente dentro do shopping em Manaus, tá, sem máscara, né? Acho que meio atitude de deboche também, a atitude de não usar máscara, né? Tá certo? Bom, e por isso que ele ganhou a alcunha, né, de Pazuello Fujão nas redes sociais, e foram mais direto também, chamaram de Pazuello Cagão, né? Bom, tá certo? Bom, e de tão esfarrapada foi a desculpa do general Pazuello, né? Tá certo? Bom, mas que reflete, né, a atual imagem do alto comando do Exército Brasileiro, né? Bom, e agora, por último, nessa semana de trabalho a respeito do genocídio, também foi ouvido Marcelo Queiroga, que é o atual ministro da Saúde dos governos Bolsonaro, né? Aí, no caso do Marcelo Queiroga, tem que se lembrar que, né, bom, embora ele esteja tentando se separar da política bizarra do Bolsonaro a favor do vírus e contra o Brasil, né, na pose, né, tá certo? Ele ainda não quer perder a boquinha dele dentro do Ministério da Saúde, né? Então é por isso que no testemunho dele na CPI do genocídio, né, ele faz aquela atitude, né, meio escapando pela tangente, né, tá certo? Que ele fala lá, né, que não pode responder se ele é a favor ou contra a política de Bolsonaro a favor da cloroquina, né, como solução charlatã contra o coronavírus, né? Tá bom? Tá certo? Então não fala nem a favor nem contra, né? Tá certo? Resolve fugir lá pela tangente, tá? Tipo assim, poxa, eu não tenho como concordar com a bizarrice do Bolsonaro, mas eu não quero perder minha boquinha do desgoverno Bolsonaro, né? Então esse foi o último testemunho que você teve então na CPI do genocídio dessa primeira semana de trabalho. E nesse momento que a CPI então, do genocídio, né, está começando a investigar essa questão da cloroquina sendo usada como solução mágica, né, contra o coronavírus, né, é um momento também que, né, você tem que esse remédio, né, como eu falei antes, a cloroquina e o cloroquina funcionam muito bem contra a malária, né, tá certo? Mas vários estudos já têm comprovado que ela não funciona contra o coronavírus, tá certo? Onde você tem os estudos que já passou em vídeos anteriores aqui da nossa análise de conjuntura, tá bom? Mas tem agora um estudo mais recente da Nature, né, tá certo? Tá bom? Falando também que, chegando nessa mesma conclusão, né, que a hidroxicloroquina, na verdade, ela está aumentando as mortes de pacientes com coronavírus, com Covid-19, tá? Aí, no caso desse estudo da Nature, na verdade,
Na verdade, é uma revisão que ela faz de cerca de 28 estudos, ensaios clínicos que foi feito sobre esse assunto, né? Ela é assinada por 94 cientistas, né? Tá certo? E pegou um universo de 10.319 pacientes estudados, né? Que foram estudados dentro desse assunto, né? E chegou à conclusão mesmo que cloroquina, além de não funcionar contra o coronavírus, tá? Ela também traz riscos, porque ela tem vários efeitos colaterais, tá? Inclusive tem efeitos colaterais que afetam até a parte da comprometer, né, o funcionamento do coração, tá? E do sistema respiratório, tá? Que é justamente o que é atacado pelo coronavírus, né? Bom, tá certo? Então, né, tá certo? Você tem esse estudo já, mais um estudo confirmando de novo que cloroquina e cloroquina não é solução contra o coronavírus, né? E o ambiente agora que aqueles charlatões que estavam dando liberdade, né, para a cloroquina como solução mágica contra o coronavírus começa a pular fora do barco, né, como o caso do Conselho Federal de Medicina, né, onde em abril, né, o vice-presidente do órgão, né, tá bom, fala lá no Senado que o Conselho Federal de Medicina não recomenda mais e não aprova mais o tratamento precoce contra o coronavírus, que tinha incluído dentro dela o tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina, né? Que era uma posição muito oposta que o Conselho Federal de Medicina tinha, né? Pouco tempo atrás, que eles estavam até autorizando, estava liberando, né, que médicos e médicos pudessem prescrever esse kit, né, bolsonarista contra a Covid, né? Bom, tá certo? Outro que está pulando fora do barco são aqueles jornalistas, né, que estavam também adotando esse discurso negacionista do governo Bolsonaro, tá? Como o Alexandre Garcia, tá? E a Leda Nagel, tá certo? Eles começam a apagar, né, todas aquelas vídeos e comentários que eles tinham feito, né, tá bom, a favor do negacionismo, né? Entre elas também a questão da cloroquina, tá? Bom, tá certo? E assim, então, que o único que acabou sobrando, fazendo a defesa charlatã da cloroquina como remédio contra o coronavírus, acaba sendo o próprio Bolsonaro, né? Porque é aquele que já fez, né, aquelas fotos, né, tá bom, tá certo, bizarras, né, as fotos inaceitáveis do Bolsonaro lá levantando, né, a caixa de cloroquina como se fosse, né, os 10 mandamentos da Bíblia, né, tá bom, ou quando ele ficou até tentando empurrar cloroquina para as pobres emas lá do Palácio da Alvorada, né, tá certo, bom, e, né, daí continua, né, mesmo nesse ponto da história, ele continua lá fazendo a defesa da cloroquina, né, onde inclusive agora, da última vez, ele fez a declaração, né, tá bom, falando que quem não prescreve cloroquina é canalha, né, tá bom, onde procura difamar justamente aqueles médicos e médicas, né, que tomam bom senso de não receitar cloroquina para aquilo que não está prescrito na bula do remédio, né? Bom, tá certo? Então, dessa forma, então, que agora, nesse momento então, da história da cloroquina como solução charlatã para o coronavírus, tá? Então você vê que aqueles com um pouquinho, né, de bom senso, mas eram oportunistas, né, tá bom, começa a pular fora do barco, tá? Começa a sobrar só o Bolsonaro lá, fazendo lá o discurso fanático, né, junto com sua horda, né, de trogloditas negacionistas também, né, continuando apoiando a cloroquina. Então, com mais essas falcatruas reveladas do desgoverno Bolsonaro, tá? Então a gente volta àquela velha questão de que como esse desgoverno está conseguindo sustentar no poder, tá? Mesmo sendo culpado por genocídio, tá? Bom, tá certo? Aí lembra que um dos pilares que estão ajudando a sustentar esse governo Bolsonaro ainda continua sendo aquele apoio da elite econômica do nosso país, né? Que são aquelas pessoas mais ricas do Brasil, né? Tá certo? Tá bom? Tá? Que ajuda a sustentar esse governo Bolsonaro, porque eles não estão nem aí com a perda de centenas de milhares de vidas de brasileiros e brasileiras do nosso país, tá? Só estão interessados, na verdade, que sejam aprovados mais itens do pacote ultraliberal lá do Paulo Guedes, que tem como próximo item da agenda a privatização dos Correios, tá? Então, por isso que é uma elite canalha, tá? que é com falta de caráter, com falta de humanidade, né? Porque eles estão lá, né, tá bom, sustentando um desgoverno genocida, porque eles querem lá encher ainda mais o bolso deles, que já está cheio de dinheiro, né?
E outro pilar que ajuda a sustentar esse governo Bolsonaro é o apoio dos políticos do Centrão, tá? Que é aquele grupo de políticos no Congresso, lá na Câmara e no Senado, tá? Que se move não por questões de ideais, mas por questões do bolso, né? Principalmente se for recurso que ajude a continuar tocando ainda mais o projeto político pessoal deles, né? Bom, tá certo? E é nesse item que estoura mais o escândalo dos governos Bolsonaro, que é o escândalo lá de que, com a revelação de que o desgoverno Bolsonaro ele montou lá um orçamento secreto de 3 bilhões de reais, tá? Que foi usado para comprar apoio de deputados, tá? Que aí você tem a notícia aqui saindo do Brasil 247, mas a revelação ela saiu do jornal do Estadão, né? Estado de São Paulo, tá? Onde pelo menos ainda tem lá alguns jornalistas que ainda fazem jornalismo lá dentro do Estadão, tá? Tá certo? Então é disso que saiu então, essa revelação, né, de 3 bilhões de reais, né, que devia ser, né, de competência do executivo, né, mas que foram, né, desviados para o bem pessoal, né, dos políticos do Centrão e dos políticos bolsonaristas. Tá? 3 bilhões de reais que podiam muito bem ter sido usados para ajudar no combate à pandemia, que era lá finalzinho de 2020, tá? Ou poderia ter ajudado a comprar oxigênio, né, para evitar a crise do oxigênio em Manaus. Tá certo? Mas foi utilizado então, foi desviado para a compra de apoio de deputados e senadores do Congresso. Tá? E como muito, né, desses itens acabou sendo utilizado oficialmente, né, para compra de tratores e equipamentos agrícolas, tá? Esse escândalo está sendo chamado de escândalo do tratoraço, tá? Mas também está sendo chamado de escândalo do bolsolão, né? Certo? Porque são itens que estão sendo adquiridos com sobrepreço, tá? De até 259% acima do valor de referência do mercado, tá? Só para ver a corrupção que está por trás dessa compra de apoio de deputados e senadores do Congresso, tá? A favor dos governos Bolsonaro, tá? E entre os beneficiados está lá o Davi Alcolumbre, por exemplo, que é o senador do DEM lá do Amapá, tá? Que foi presidente do Senado, tá bom, certo? Durante todo o ano de 2020, né? Então, que era presidente do Senado também, que estava ajudando, né, a manter lá o Bolsonaro no poder, mesmo com dezenas de pedidos de impeachment, né? Dezenas de pedidos de impeachment que estavam sendo barrados pelo Rodrigo Maia, lá, que era o presidente da Câmara na época, mas sob aplausos do Davi Alcolumbre, dando apoio, né? O mesmo Davi Alcolumbre também que deu apoio ao Bolsonaro, tá, para ajudar a esconder a culpa do desgoverno Bolsonaro na crise energética do Amapá, tá? Certo? Onde o Amapá ficou às escuras por muito tempo, tá? Por culpa do desgoverno Bolsonaro, tá? E por culpa das empresas que ganharam os leilões de privatização da distribuição de energia do Amapá, tá? Tá certo? Mas que o Davi Alcolumbre ajudou a esconder a parte da culpa do desgoverno Bolsonaro, tá? Então agora nós sabemos o que está por trás desse apoio do Alcolumbre então, a Bolsonaro. Ele recebeu lá recursos de cerca de 277 milhões do Bolsolão, tá? Que vieram lá do Ministério do Desenvolvimento Regional, tá? De novo, que deveria ser competência do Executivo, mas foi desviado para o bem pessoal de Davi Alcolumbre, tá? Que é legal, porque recursos que podem ser, né, definidos por orientação do parlamentar, tá? É dentro da pacote de emendas parlamentares que tem lá o limite, o teto de 8 milhões, tá? Mas Davi Alcolumbre já comeu 277 milhões do Bolsonaro, tá? Bom, e outro político que foi beneficiado ainda nesse esquema do Bolsolão, tá? Que está lá entre os contemplados dos documentos do Bolsolão, tá? É o deputado Vicentinho Júnior aqui do Tocantins, tá? Que é do PL do Tocantins, onde até os documentos que tem até o momento ele foi beneficiado com cerca de 600 mil reais do Bolsolão, tá? A princípio para compra de máquinas, tá? De novo, dinheiro que devia ser definido apenas por determinação do Executivo, mas que saiu por orientação, né, do Vicentinho Júnior, tá? De forma ilegal, porque o Vicentinho Júnior só podia definir recursos, né, lá da emenda parlamentar, mas está definindo recursos de competência do Poder Executivo, tá? Então, de novo, nessa troca de apoio, né, tá bom? Nessa compra de apoio, né, para ajudar a sustentar o desgoverno Bolsonaro, mesmo sendo culpado por genocídio, né? Certo? Então, frente a essas novas revelações, que nós devemos manter então a luta, né? Tá bom? Tá certo? Continuar levantando a bandeira do fora Bolsonaro o quanto antes, tá? Tá bom?
pelo bem da vida dos brasileiros e brasileiras do nosso país. Então, por isso, nós encerramos nosso vídeo de hoje, tá? Certo? E sempre lembrando que, caso seja de interesse de vocês fazer inscrição aqui neste canal, tá? Vocês podem clicar no botão redondo que vai estar aparecendo aí na lateral, no finalzinho do vídeo, tá? Para fazer a inscrição aqui no nosso canal, tá? E assim ter acesso mais rápido às últimas informações do nosso espaço. Tá? Então, até mais a todos vocês, tá? Nos veremos de novo na semana que vem.